o meu título do meu sermão, eu gosto dessa palavra sermão, irmão. O diabo queimou essa palavra, mas eu gosto a palavra sermão. Essa é a palavra. Está toda queimada porque o diabo queimou essa palavra, né? Chama-se hoje Como Criar Filhos à Luz da Bíblia. Não vou usar esse caderno. Como criar filhos à luz da Bíblia. Abra sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então, Efésios 6, verso 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aí eu vou ler o verso 11 também, porque está no contexto. Verso 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero mostrar aos irmãos que a educação de filhos está no contexto, para não dizer no texto, da guerra espiritual. E aí, já falei para os irmãos um dia desse, no verso 11, as astutas ciladas do diabo, algumas traduções estão só ciladas, e a palavra cilada no grego é metodeia, de método, que significa que as ciladas do diabo têm método, metodológico, metódico, são organizadas, planejadas cuidadosamente, e são aplicadas em qualquer tempo e em qualquer lugar. Né? Tipo assim, eu li recentemente o método socrático de argumentar. Foi há muito tempo, mas ainda hoje se usa. Então, um método. As ciladas do diabo, elas são metódicas. Elas foram preparadas há muito tempo, cuidadosamente, e elas são aplicadas em todo o tempo, a mesma estratégia. Isso chama-se modus operandi em latim. Aí eu quero dizer o seguinte, irmãos: você pensa que a educação de filhos é uma coisa qualquer? Satanás planejou cuidadosamente uma cilada para que os pais eduquem seus filhos fora dos padrões da palavra de Deus. E ele tem sido tão bem sucedido nesta geração, que eu acho que nem mais os crentes, eu acho que são raros os crentes que ainda tentam educar os seus filhos pelos padrões da palavra de Deus. Eu estava ali pensando, quando eu era criança, não era nem tanto lá em casa, porque o meu pai, eu acho que meu pai não educava, ele espancava. O meu pai só falava comigo, já disse, uma vez, ele só falava uma vez e ainda falava baixo, que a próxima coisa era uma mãozada no pé do vidro, e depois o cinturão, ou o arreio, ou o galho de goiabeira batia nas lombas, às vezes até sair sangue. Eu não fui educado, eu fui espancado. Só que o meu pai era um homem ignorante, não era crente, né? Eu acho que no meu caso o meu pai exagerou para o outro lado. Agora, eu lembro que algumas famílias faziam assim: a criança errava, toda criança erra. Aí o pai ou a mãe botava a criança sentada ali, não sei nem se tinha sofá naquele tempo, sentada ali naquele banco. Aí pegava uma palmatória de madeira, mas assim, você sabe, aí primeiro, né, assim, você sabe por que você fez isso? Mas eu não tinha lhe dito para você não fazer? Ah, mamãezinha, papaizinho, não faça isso comigo não. Me dê a mão. Pá, e era com força. Agora me dê a outra mão. Por que você fez isso? Eu já não disse para você não fazer isso, porque você desobedeceu. Pá! E era assim, irmão.
Aí eu vou dizer o seguinte, olha, aquela geração estava fazendo exatamente o que a Bíblia manda, educando os filhos da maneira correta. Feliz daqueles que foram educados assim. O diabo não tem poder de manipulá-los e usá-los para o mal. Agora eu vou mostrar aqui nesse texto que eu li, de Efésios 6:4. Tem duas palavrinhas aqui, e eu podia até fazer, o título dessa mensagem poderia ser os dois fatores na educação de filhos, porque tem dois fatores aqui, e que você precisa fazer, esses dois fatores, porque é a orientação de Deus. Olha só, ele diz lá: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os. Olha só, agora veja, irmãos, as duas palavrinhas, na doutrina e a admoestação do Senhor. São essas duas palavrinhas aqui, olha. Como é que é para criar os filhos? Na doutrina e a admoestação do Senhor. Só que é o seguinte, agora eu fico admirado como é que muitas vezes os tradutores, mas eu entendo, irmão, os tradutores da Bíblia, muitas vezes eles são influenciados pela cultura. Chama-se guerra cultural, né? A guerra, Satanás promove a guerra cultural. E às vezes a guerra cultural, ela é tão avassaladora, ela é tão forte, que nós somos quase que, nós somos seduzidos para adotar aquela cultura que nos é imposta. Então, muitas vezes os tradutores são influenciados pela cultura, e aí na tradução dos termos da Bíblia, eles acabam adotando o padrão do mundo. Sabe o que é o padrão do mundo, irmão? O padrão do mundo é o padrão de Satanás. Ele é que pode estar por trás da guerra cultural. Por isso que eu falei aqui, que eu gosto da palavra sermão. Só que hoje a palavra sermão, o diabo trabalhou nela até torná-la uma palavra antipática, uma palavra que ninguém gosta. Dificilmente hoje alguém usa o nome sermão para o seu sermão. Eu tenho vários livros de homilética, a preparação de sermões. Ainda no passado recente eles adotavam. Então, agora eu vou dizer para os irmãos o significado dessas duas palavrinhas. Os dois fatores que Deus está dizendo no Novo Testamento para a educação de filhos. A primeira palavrinha aqui que está aqui é criai-os na doutrina. Doutrina. Está errado isso aqui, essa tradução está errada. A palavra grega aí, meu irmão, é paidia. Paidia ou paideia. E ela é traduzida em várias versões por disciplina, doutrina, como está aqui. Está errado doutrina, não é doutrina. Instrução, eu examinei a NVI, a Bíblia Viva, eu examinei várias versões, cada uma traduz de maneira diferente. Aí eu vou dizer aqui o significado dessa palavrinha, ó, paidia. É claro que a palavra paidia significa em grego criança. Por isso que pedófilo, né, com criança, pedagogia, criança, é dessa palavra aqui. Paidia tem a ver com criança. Mas o significado de paidia mesmo, que é traduzido por disciplina, disciplina. Eu creio que a palavra mais correta na tradução dessa palavra paidia é disciplina. E aí, irmãos, sabe o que significa disciplina na Bíblia? A vara. A vara, aquele açoitezinho que eu estava falando agora aqui, aquele é a disciplina. Tanto é que alguns ainda têm esse entendimento, né? Discipline seu filho. Quando os meus filhos nasceram, eu comprei um livro de um psicólogo americano, cristão, Ouse Disciplinar. Esse era o título do livro. E aí, praticamente, a gente seguia aquele padrão daquele livro, psicólogo cristão, né? E tinha um outro livro que ele escreveu, chamava-se A Criança Voluntariosa. Ele orientava pela Bíblia como devia educar os filhos. Então, essa palavrinha aqui, a primeira que Paulo está dizendo, ó, criai-os na disciplina. Aí, como é que o tradutor traduz a palavra, essa palavrinha, que é disciplina por doutrina? Não é doutrina. Disciplina ainda pode ser.
Mas daqui a pouco eu vou mostrar lá no livro de Provérbios que disciplina significa vara, significa o açoite, significa bater. Agora, você só vai adotar o padrão de Deus se você crer. Se você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, a sabedoria de Deus, que contrasta com a sabedoria do mundo que diante de Deus é loucura. Se você desprezar a palavra de Deus, e eu vou dizer para vocês aqui, olha, desprezar a palavra de Deus significa zombar dele. E a Bíblia diz que Deus não se zomba. Agora, o diabo fez a cabeça do mundo e convenceu o pessoal do mundo que a Bíblia é obsoleta, é um livro fora de moda, é lendas e mitos. Agora você vai acreditar na mentira do diabo? Eu acho muito legal quando eu leio em Apocalipse capítulo 20, 3 vezes seguida, Apocalipse 20 diz assim: o diabo saiu para enganar as nações. O diabo não enganará mais as nações, porque vai ser lançado no lago de fogo. O diabo que os enganava foi lançado no abismo. 3 vezes Apocalipse diz, a função do diabo é enganar nações. Como é que ele engana? Uma das maneiras é essa: usando especialistas para orientar os pais a criar os filhos fora dos padrões da palavra de Deus, para trazer maldição para a vida deles. Então, primeira palavrinha que Deus está dizendo na sua palavra para você educar os seus filhos chama-se disciplina, que significa vara, que significa o açoite, o castigo físico. Mas essa criancinha é tão bonitinha, né? É um anjinho, não tem nem pecado. Como é que você vai bater nessa criança? Só se você crer. Se você não crer, você vai ser enganado por Satanás. E aí hoje, olha irmãos, hoje eu já sou avô. E aí eu digo assim, desde que eu me entendo de que eu me tornei crente, que eu resolvi criar os meus filhos pelos padrões da palavra de Deus. Mas só que hoje, olhando para trás, eu vejo que houve muitos erros. E aí, o pessoal que diz assim, os avós são gente que mima os filhos. Eu não, eu sou um avô rigoroso. Eu sou mais rigoroso com meus netos, com as minhas netas, do que com meus filhos. Porque se eu errei na educação dos filhos, eu não posso errar na educação dos netos, porque eu não tenho desculpa para isso. Então, irmãos, agora, só que o mundo está aí. Um tempo desse, o Congresso Nacional, pelo que eu sei, aprovou uma lei, chamada Lei da Palmada, proibindo o uso de castigo físico. Agora eu pergunto, quem colocou na cabeça deles essa ideia? Contrariando o ensino de Deus. Só pode ter sido Satanás. É isso que Satanás faz. A função de Satanás no mundo é contrariar a palavra de Deus. E aí, que será dessa geração que está sendo educada sem ser corrigida na disciplina física? Não pode ser coisa boa. Hoje eu tenho convicção, assim que uma criança nasce, Satanás olha para ela e começa a colocar maus costumes nela. Começa a colocar, por quê? Porque ele está colocando sementes nela, para quando ela ficar grande, ele ativa os gatilhos que ele colocou nela, para poder usá-la para fazer o mal na terra. Então o segredo todo está na vida das crianças. Por isso que a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela for grande, não se desviará dele. Agora você só fará isso se você crer. Então, eu só vou dizer o conceito assim, inicialmente, para dizer o significado dessa palavra. Essa palavrinha, que é mais corretamente trazida por disciplina, guarde esse conceito. Paidia, que significa disciplina, e é disciplina física, é o castigo físico. Palavra de Deus, está falando aí. Agora, eu já vi pastor altamente qualificado academicamente dizer que você bater nas crianças é ensinar a violência para elas. De onde ele tirou isso? Não foi da Bíblia, foi de outra fonte, e essa outra fonte não pode ser coisa boa. Agora, mesmo que haja uma lei no Brasil proibindo você de bater nos seus filhos,
Você é que sabe se na hora você vai se justificar, porque o Congresso, eu não sei que havia muitos pastores lá no Congresso, tinha a bancada evangélica, o que ela estava fazendo lá, eu não sei. Talvez ele também não creia, né? Porque está cheio de evangélicos e pastores que também não creem na Bíblia, né? Mas eu estou dizendo a real para vocês, para que, se vocês quiserem livrar os seus filhos de sofrimento do futuro, faça do jeito que a Bíblia manda. Então, a primeira palavrinha aí: criai-os na disciplina, castigo físico. E a segunda palavrinha é admoestação do Senhor. A palavrinha é admoestação. Essa palavrinha, faz muitos anos que eu comprei um livro chamado Conselheiro Capaz. O autor, um pastor americano, ele fala sobre aconselhamento pastoral e ele disseca essa palavrinha. No grego é nutesia. Ele pega essa palavra assim, ele chama de aconselhamento nutético, por causa da nutesia, né? Ele diz até que no grego clássico essa palavra significa nutétesis. E eu vou dizer para os irmãos agora o significado dessa palavra. Eu gosto dessa tradução, essa tradução é boa, admoestar. Essa é uma boa tradução, admoestar. Então, é para criar os filhos na disciplina, castigo físico, e na admoestação do Senhor. Aí eu vou mostrar para vocês agora como é que os tradutores traduziram essa palavra nutesia. Eles traduziram por admoestação, está correto. Conselho, está correto também. Ensinamentos cristãos, também está correto. Essa daqui ele traduziu correto. Então, irmão, você sabe o que é nutesia? Nutétesis? Admoestar. Você tem que admoestar o seu filho. O que é admoestar? Eu sei que dentro da igreja, eu lembro que quando nós estávamos na visão, era muito comum usar essa palavra assim, confrontar, né? Tem que confrontar o discípulo, confrontar, essa palavrinha aí. Confrontar, era essa palavrinha que era, sabe o que significa? Admoestar. Significa repreender. Eu quero que o sentido mais correto é repreender. Você corrige com palavras, repreende. Aí está cheio, na Bíblia está cheio de exemplo de pessoas que foram admoestadas, confrontadas, repreendidas. Uma delas foi Natã, o profeta, que confrontou Davi e admoestou Davi, naturalmente com uma palavra profética, né? Que nem todo mundo é profeta. Mas o que a Bíblia está dizendo é: corrija seu filho com admoestação, repreensão, confronto de personalidade. Irmãos, eu sou um estudioso da personalidade humana, da alma humana. Eu não sou psicólogo, mas eu conheço a Bíblia. Tem casais que nasce um filho que tem a personalidade mais forte que a deles. Eu lembro que eu pastorava uma igreja e tinha de manhã a escola bíblica dominical, as crianças iam lá para aquela sala e voltavam e cantavam o hino. Depois de muito tempo eu descobri que tinha uma criança lá com uma personalidade muito forte, que ela mandava em tudo, ela que decidia tudo, e a professora, que não tinha uma personalidade tão forte, era dominada por ela. Tem casais que, porque aqui não tem nada a ver se a pessoa tem 2 metros de altura e a outra meio metro. Se trata de personalidade, de temperamento, do espírito da pessoa que é forte. E a criança já nasce com uma personalidade forte. E se os pais, e tem pais que são fracos e tem medo de confrontar os filhos, ou então de propósito mimo, porque eu vejo que a tendência de muita gente é quando o filho é muito forte, faz mimar, estraga. Então, irmão, confronte, digo, olha, se o seu filho tem uma personalidade forte, tem uma vontade forte, confronte ele num conflito de personalidade e não perca o confronto de personalidade, porque senão ele lhe dobra, porque tem a vontade forte. A força da personalidade, do espírito, do temperamento é na vontade. Quem tem a vontade mais forte acaba dobrando os outros. Mas se você perder um conflito de personalidade para o seu filho, você está estragando ele.
Eu creio que esses são dois fatores, irmãos, que Deus usa. Ele usa, mas Ele nos manda educar os filhos através desses dois fatores. Eu acho até que o primeiro fator é admoestar, falar, corrigir com palavras. É o primeiro fator. Se porém a criança não se corrigir, aí vem o segundo fator, que é o castigo físico. Ah, mas essa criança é tão forte que eu bato nela e ela continua rebelde, desobediente. Meu irmão, nesse caso aí você não vai fazer isso. Mas lá no Antigo Testamento, Deus mandou para Moisés matar aqueles filhos que não se corrigiu. Ele disse: ele é quanto mais rebelde, mesmo repreendido, ele não se corrigiu, então mandava matar, porque sabia que não tinha jeito, ele ia se criar para fazer o mal na sociedade. Hoje eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, mas se você disciplina o seu filho com castigo físico e ele mesmo assim não se dobra, faz a zombar do seu castigo, é porque você está batendo devagar. Ontem eu fui, os cachorros lá de casa estão muito indisciplinados, né? E aí estava um cachorro lá comendo na vasilha do outro. Aí eu fui mandar ele sair de lá, ele avançou em mim rosnando. Aí eu, pai, meu Deus, eu não dispenso esse bicho quando eu era pequeno, agora o bicho, ele avançou, foi em mim. Claro que eu encarei ele, fui para cima, ele correu, ainda bati nele, dei uma lapada com a sandália nele. Normalmente eu ia moer ele de cacete, com um pedaço de pau, mas eu digo: não, mas eu sou pastor, eu não vou fazer. O bicho não tem muita inteligência, né? Só deu um... Mas não é muito diferente. Os animais têm pouca inteligência, as crianças também agem por instinto. E se não forem corrigidos, quanto mais cresce, mais difícil será eles se submeterem. E se nós não corrigirmos as crianças agora, nós estaremos educando uma geração de gente rebelde e desobediente, que vai fazer miséria na terra, sob o comando de Satanás. Que sumiu aqui, a imagem daqui está aqui. Agora, irmãos, então olhe só os dois fatores. Deus está dando a dica, irmão. O ser humano, na verdade, que não quer, na educação de filhos, criai-os na disciplina e admoestação. São os dois fatores da educação de filhos. Ah, mas o meu filho era tão bonzinho que eu nunca bati nele, porque ele era muito bonzinho, obedecia só que eu falei: tudo bem, se não for preciso, é para ensinar a obediência. Nós temos que ensinar as crianças obediência. Obediência da autoridade. A primeira autoridade são os pais. O pecado colocou orgulho no ser humano, e a rebeldia, a desobediência é fruto do orgulho que foi colocado pelo pecado. A criança já nasce contaminada, ela vai desafiar a autoridade dos pais. Se ela for bem sucedida nisso, ela vai desafiar mais na frente a autoridade de Deus, e Deus pode fulminar ela e matar. Agora, irmãos, pega essas duas palavrinhas aí: disciplina e admoestação. Vamos lá para o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, para ver. Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24. Olhe só, irmãos, livro de sabedoria. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. Ah, não vou fazer uso da vara com meu filho não, então você odeia ele. Agora, aquele que o ama desde cedo castiga. Palavra de Deus, sabedoria de Deus. Agora, o Satanás vai colocar, como já colocou no mundo, aos especialistas em psicologia, em educação de filhos, Piaget. Eu lembro que no seminário eu estava no tal de Piaget, que era especialista em educar filhos, né? Hoje qualquer coisa eles vão perguntar aos psicólogos. Eu digo: o psicólogo sabe mais do que a palavra de Deus?
O que não faz uso da vara, odeia seu filho. Você odeia seu filho? Então não faça uso da vara não. Porque lá na frente você vai ver o que ele vai colher, né? Mas o que o ama desde cedo castiga. Você ama seu filho? Castigo aqui, ó. É o castigo físico. Provérbios 19, verso 18. Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que a tua ira se exceda a ponto de matá-lo. Aí a pessoa tem que ter cuidado, né? Porque eu acho que é possível que o Congresso Nacional, visando alguns casos de excesso na educação dos filhos, na disciplina, que uma pessoa, um adulto, às vezes tem adulto que só disciplina os filhos quando está com acesso de ira, né? A criança perturba demais, aí aquela pessoa no acesso de ira, ela não corrige, ela não disciplina, ela espanca. Ela derrama a sua frustração em cima daquela criança e pode matá-lo. Mas a Bíblia já está dizendo: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que a tua ira se exceda a ponto de matá-lo. Então não é para matar o seu filho, né? É para corrigir. Provérbio 22, 15. Olha aí, irmãos, a Bíblia diagnosticando como é que é a criança, olha só. Provérbio 22, 15. A falta de juízo está no coração do menino. Falta de juízo aqui, eu acho que em consideração está insensatez, né? Mas a vara da correção a afugentará dele. A falta de juízo está no coração da criança. Toda criança, ela ainda é muito nova, ela não raciocina bem, ela não tem sabedoria, ela não tem inteligência, ela age por instinto. Tem criança que tem uma natureza até boa, né? Não vai fazer muita maldade, mas tem criança que já nasce com uma natureza ruim, e aí vai fazer a maldade mesmo. Aí ele está dizendo aqui: a vara da correção afugentará dessa criança essa inclinação para o mal, que já nasceu contaminada. Não adianta, o pecado contaminou toda a humanidade. O pecado é algo grave. Provérbio 23, 13. Provérbio 23, 13. Não retires a disciplina. Olha, irmãos, aqui eu vou fazer aqui, ó. Eu falei que a tradução melhor de Padia, em Efésios 6, 4, era disciplina. Agora ele está dizendo aqui o que é disciplina, em Provérbios 23, 13, ó. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Disciplina é sinônimo então de vara. Fustigar com a vara. Tem muita gente aí que está condenando seus filhos ao inferno, porque não está corrigindo, e lá na frente ele vai para o inferno, porque Deus está dizendo aí: tu fustigarás ele com a vara e livrarás a sua alma do inferno, porque lá na frente a disciplina que você exercitou na infância vai livrá-lo de determinadas coisas, né? O caminho que vai levar ele para a perdição. Ele está dizendo fustigar com a vara, né? Agora, até dar uma palavra sobre essa questão, que o Congresso Nacional devia ter pastor lá, porque quem não falaria isso eu não sei. A bancada evangélica, se eu não me engano, tinha quase 90 pessoas lá. Mas esse nome, a lei da palmada, está errado. Deus não mandou dar palmada em criança, não é para dar palmada em criança. Eu lembro que o Dr. James Dobson, psicólogo cristão americano, ousa disciplinar a criança voluntariosa. Ele dizia assim: não é para bater na criança com a sua mão, a mão é para afagar, fazer carinho nela.
Se você bater na criança com a sua mão, ela vai ficar traumatizada e não vai aceitar mais afago. Nunca a Bíblia manda dar palmada em ninguém. Ela diz para usar a vara. Então diz assim: use alguma coisa fora da sua mão. Uma vara, um cinturão, um cinto, um galho de goiabeira. Não, eu digo galho de goiabeira porque é exagerando, porque galho de goiabeira, se bater, a roncha fica no lombo, né? Não é também para torturar a criança, é para corrigir, né? Então, irmãos, a ignorância daqueles que fizeram essa lei da palmada, a Bíblia não manda dar palmada, não é para dar palmada na criança. Mas tem gente de natureza cruel, que quando fica com raiva, era o meu pai. Meu pai, quando ficava com raiva de mim, ele dava mãozada no meu pé do vidro, pá, eu já caía lá no chão. Aí ele já caía chutando na barriga, e aí pegava, não sei se era o cinturão, alguma coisa, e batia até sair sangue das costas. É isso que Deus mandou? Não. Ainda bem que eu me converti, porque senão eu seria uma pessoa revoltada. Só que eu vou dizer um negócio para vocês: eu nunca odiei o meu pai. Eu acho que era um cabra muito besta, porque nunca odiei o meu pai. Sempre pensei assim: quando eu crescer, eu vou trabalhar para ajudar o meu pai no sustento dele. Esse sempre foi o meu pensamento. Deus não permitiu que eu fizesse isso, porque eu viajei muito para fazer cursos fora. Quem sustentou o meu pai na velhice foi a minha irmã. Mas o meu pai era ignorante, ele não sabia disso que vocês estão sabendo agora, né? Então, irmãos, lei da palmada não. Ou então não é para botar ovo quente na mão, ou derramar óleo no ouvido Tem gente cruel, tem gente que quando fica com raiva, a pessoa cruel quando fica com raiva sai de perto. Ela faz maldade mesmo. Não é para fazer maldade com as crianças, é para corrigir. E se a sua natureza é cruel, reconheça logo, para você poder contê-la, né? Provérbios 29, 15. Olha, perfeito. Irmãos, olha esse Provérbios 29, 15 aqui, ó. A vara e a repreensão dão sabedoria. Olha só, os dois fatores da educação que está lá em Efésios capítulo 6, 4. Ó. A vara é o castigo físico e a repreensão é a admoestação. Repreensão. A vara e a repreensão, os dois fatores da educação do filho que Deus está ensinando. Dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. Não preciso falar mais nada, né? Provérbios 29, 17. Castiga o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Ah, você não vai castigar não? Mas depois, aí lá o resultado vai chegar lá na frente. Quantas pessoas têm caído em desgraça? Quando eu vejo determinadas pessoas caírem em desgraça, a culpa é dos pais que não corrigiram quando eles eram pequenos. Enquanto essa criança é pequena, você pode corrigir, porque ela vai aceitar a correção. Depois que ela crescer, você não pode mais corrigir, porque se você for tentar corrigir o seu filho depois que ele é adulto, ele não vai aceitar. Já houve mais de um caso de filho que mataram a mãe. Houve um caso de um pastor que estava em Portugal. O filho que era adotivo matou a mãe, porque ela foi corrigir ele quando ele já estava adulto. Agora aquele menino que foi recentemente agora, o menino que atirou na cabeça da mãe, matou a mãe, ele tinha 13 anos. Mas a mãe foi corrigi-lo, ele já com 13 anos ele não aceitou, matou a mãe. Então, desde o dia que a criança nasce, começa a corrigir. Porque se você for querer corrigir ela depois que ela ficar grande, ela não vai mais aceitar e pode até te matar. É o padrão da palavra de Deus que está dizendo aí. E a gente está vendo, né? Aí depois a pessoa chega aí para o pastor da igreja e diz: pastor, eu não sei mais fazer o que eu vou fazer com meu filho, não me obedece. A culpa é sua, porque quando a pessoa nasceu, desde pequena, para você ter ensinado ela a obedecer. Se não ensinou, meu, agora aguente. Então, Provérbio 29, 17, né? Agora, irmãos,
eu quero dizer para vocês que o modelo de educador, o nosso modelo de educador, sabe quem é? Deus. Efésios capítulo 5. Olha só, irmãos, Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quem é o nosso modelo de educador dos nossos filhos? O próprio Deus. Como é que ele educa? Abre em Hebreus capítulo 12. Vamos ler Hebreus 12 a partir do verso 4. Olha só, Hebreus 12, 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por eles foram repreendidos. A palavra correção, atente para a palavra correção, vai acontecer várias vezes nesse texto. Porque, verso 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha, que coisa. Sabe por que o crente sofre? Porque a disciplina de Deus, Deus está corrigindo, Ele vai dizer, para sermos participantes da sua santidade. Sofrimento é correção de Deus na vida do crente. Então, tem gente que ensina por aí: o crente não é para sofrer. Se o crente está sofrendo, é porque está lendo a Bíblia errada. Não, irmão, está lendo é certo. O crente sofre na mão de Deus a disciplina. Ele está falando castigo. O mesmo Deus que mandou Salomão escrever os provérbios lá, ele adota aquilo que ele escreveu em provérbios. Castiga, porque ele ama. Você quer ser filho de Deus? Então prepare o lombo. Se você é filho de Deus, qualquer coisa errada que você faz, o pau quebra nas suas costas. Se não acontece nada quando você faz coisa errada, então você não é filho de Deus. E pode desconfiar disso. Verso 7. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Olha só, ele está colocando a responsabilidade aqui no pai, né? Nesse caso, é normal que o pai, mas eu acredito que o pai e a mãe aqui corrija seus filhos, né? Verso 8. Mas se estáis sem disciplina, olha a palavra disciplina, é a vara. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, assim, tem algum bastardo aqui? Sabe o que é bastardo? Quem é que sabe o que é bastardo? Levante a mão. Muita gente sabe, pessoa esclarecida. Bastardo é filho ilegítimo. Eu até diria assim: o casamento, mas vou aproveitar para dar essa toque aqui. O casamento é um guarda-chuva legal. Os filhos que nascem debaixo do guarda-chuva da aliança, eles nascem com legitimidade. Os filhos que nascem fora da guarda-chuva da aliança, eles nascem na ilegitimidade. Só que a questão que eu quero corrigir aqui é o seguinte: existe um conceito no Antigo Testamento sobre bastardia, que aí eu já ouvi pregador falando sobre a questão da bastardia, só que eu não concordei pelo seguinte. Vamos lá em Deuteronômio 23. Deuteronômio 23, 2. Diz aí, Deuteronômio 23, 2. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Isso é o Antigo Testamento.
Isso aqui não vale para a igreja, isso era para Israel. Aí eu vou dizer, a palavra bastardo raramente acontece na Bíblia. Nesse caso aqui, ela acontece em Hebreus 12. E sabe o que Deus está dizendo aqui? Assim, ó, bastardia espiritual. Quem não é filho de Deus é bastardo. É bastardia espiritual. Não é aquela bastardia do Antigo Testamento. É assim: quem não é filho de Deus, através da fé em Jesus, é bastardo. Bastardo espiritual. Mas se você é filho de Deus pela fé em Jesus, mesmo que você tenha nascido fora da aliança do casamento, ou fora de qualquer coisa, não importa a maneira que você nasceu, se você crê em Jesus, se tornou filho de Deus, você não é mais bastardo. Então é diferente a lição do Novo Testamento do Velho, né? Tem pessoa que não entende assim, mas eu entendo assim. Então ele vai dizer: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais. Olha, irmãos, o que Deus espera dos pais? Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Deus é o Pai dos Espíritos. O nosso corpo é a herança paterna física dos nossos pais, né? Mas o nosso espírito, Deus é o Pai dos Espíritos. E Ele se torna nosso Pai legitimamente quando nós cremos em Jesus. Porque aqueles, os nossos pais terrenos, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aí eu vou dizer para vocês aqui, olha só, a correção que Deus usa para conosco, né? Nos disciplinando, nos açoitando, é para nós sermos participantes da santidade dele. Porque para Deus, irmãos, o mais importante para Deus é santidade. Santidade é o mais importante. Não importa quanto você sabe ou deixa de saber, mas a santidade é o que Deus mais valoriza. Aí para nos tornar santos, Ele nos corrige. Como? Com castigo. Toda vez que você sofrer alguma coisa aí, pare logo para pensar: será que Deus está me corrigindo? O que eu fiz, hein? Eu vou ver, eu vou me arrepender, porque... Mas qual é a nossa tendência? O diabo, o inimigo se levantou contra mim, está me humilhando. Não é o diabo não, é Deus. Está te corrigindo para tu se tornar santo. Verso 11: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, irmãos, a correção, a disciplina, no momento que ela acontece, é motivo de tristeza, né? Os filhos se entristecem, os pais também se entristecem, porque nenhum pai quer corrigir, quer fazer mal, né, aos seus filhos. Todo mundo se entristece, mas no futuro, ele diz, vai produzir um fruto pacífico. A alegria vai acontecer lá no futuro, porque é uma semente que é plantada aqui para ser colhida no futuro. Agora, irmão, isso aqui é só se você crer. Porque se você não crer, você vai adotar o padrão do mundo, que bater nos filhos é ensinar violência para eles. E digo mais: não pensem em educar os seus filhos só com palavras, porque tem um texto que diz: só com palavras eles não se emendarão. Eu vou educar meu filho só com palavras, eu vou usar só a demonstração. Então vai desprezar a sabedoria de Deus, né? Tenho feito agora a minha responsabilidade diante de vocês